Queridos, continuando nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios, vamos hoje, capítulo 5, versos 15 ao 20. Um trecho pequenininho, considerando o último, que nós vimos, esse aqui é pequeno. Efésios, capítulo 5, versos 15 ao 20. Diz assim o texto: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tomem assento. Sejam sábios e busquem agradar ao Senhor. Os filhos da luz, então, buscam sabedoria para fazer a vontade de Deus. Esse é o propósito. Então, Paulo continua mostrando aos Efésios como viver uma vida conforme o chamado do Evangelho. Vimos na última exposição, domingo passado, que atitudes típicas dos pagãos, dos não crentes, como a imoralidade sexual, impureza sexual e cobiça, estavam intrinsecamente ligadas ao culto pagão da cidade em Éfeso, especialmente o culto a Diana. Essas atitudes, então, não deveriam mais fazer parte da vida dos crentes. Nem mesmo tais assuntos deveriam fazer parte das conversas dos crentes, da fala dos crentes. Então, Paulo alertou sobre o cuidado com as palavras, com as conversas. Não deveriam ser, então, obscenas, indecentes, pois isso caracterizava a vida anterior e não a vida a partir da luz. Porque passaram a ser de Cristo, então passaram a andar na luz, passaram a ser luz. Agora, Paulo mostra como os crentes deveriam viver de modo sábio, e ainda buscarem ser enchidos pelo Espírito, e como isso faz diferença, e faria diferença na vida dos crentes. Ele faz então uma transição do assunto santidade para o assunto sabedoria, para buscar agradar ao Senhor. Uma nova criatura, segundo Cristo, criada em justiça e retidão, o povo de Deus então deveria viver como sábios e não como tolos. Sabedoria essa vivida na busca da vontade do Senhor e aplicá-la, porque não basta só ter a sabedoria. Aliás, sabedoria não é só o conhecimento de Deus, é aplicar à vida o conhecimento de Deus. E também ser enchido, então, pelo Espírito, que isso implicaria na adoração. É o que nós vamos meditar fiz aqui um resumo resumido, e aceitem a redundância, para explicar o que nós vamos tratar hoje. Então, a gente vai dividir em duas partes, tá? Fica muito clara aqui essa divisão, versos 15 ao 17 e depois o 18 ao 20. Alguns levam até o verso 21, porque o Espírito vai influenciar na sujeição mútua. Mas achei melhor deixar para depois, quando falarmos da sujeição, e aí que começa com a esposa e depois passa a marido, e então tratar do verso 21, aí é opção minha. Pode ser que ele esteja conectado ao trecho que estamos vendo hoje. Pode ser. Vamos meditar então nos versos 15 ao 17 e absorver os ensinos, tratar dos ensinos aqui. Mais uma vez, Paulo começa com portanto. Essa carta tem um monte de portanto. São palavras de conexão. Ela é conclusiva, então ele conclui alguma coisa. Às vezes ele conclui e já abre um outro assunto. Ele conclui aquele, faz uma conexão e já emenda num novo assunto. É o que ele está fazendo aqui agora. Ele está concluindo o assunto santidade, e da santidade ele já conecta no assunto da sabedoria, que está conectado ao Espírito, que depois ele vai conectar na sujeição. Aqueles que estão cheios do Espírito vivem a sujeição mútua conforme Cristo. Então, mais uma vez, ele começa com portanto. Ele conectou aqui a vida imoral e indecente dos pagãos, que eles tinham,
e que muitos da igreja já tinham vivido assim, antes da salvação, e isso não cabia mais no contexto da igreja. Foi o que a gente viu domingo passado. Os crentes de Éfeso, então, deveriam tomar cuidado para não viverem mais aquilo que viviam antes da salvação. Por isso ele diz, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e não vivam, então, como tolos. Então, aqueles que praticavam as atitudes dos pagãos, imoralidade sexual, todo tipo de indecência, inclusive nas falas, eram os tolos. Os crentes, então, deveriam viver a sabedoria. É o que ele está conectando aqui. Veja que esse assunto aqui, até aqui, na verdade ele vai até o capítulo 6, verso 9, ainda está conectado lá no verso 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Ainda ecoa aqui. É o centro argumentativo da carta, é o verso 1 do capítulo 4. Ele explicou todas as bênçãos da salvação, explicou como a salvação aconteceu. Cristo, Deus em graça, pela obra de Cristo, nos tirou do necrotério, nos ressuscitou, nos deu uma vida nova, e explicou o mistério de Cristo, como isso ampliou aos gentios, e então formou um novo povo pela fé, família de Deus, e ele vai mostrando como essas coisas devem impactar a vida dos crentes, a vida da igreja. Ainda estamos tratando sob o eco da maneira digna, viver de maneira digna, conforme o chamado que recebemos. Então, os crentes deveriam viver e ter cuidado de viver desse modo, conforme o Evangelho. E isso demandaria viver como sábios, e não como tolos. Viver como sábios é viver como Cristo quer. Ele é a sabedoria dos céus. No texto que nós lemos em Provérbios ainda há pouco, diz que Deus criou pela sabedoria todas as coisas. E nós já sabemos que por Cristo todas as coisas foram criadas. Cristo é a sabedoria encarnada. Olha o que Paulo diz aos Colossenses na carta irmã, na carta aos Efésios. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a sabedoria. Cristo é o conhecimento. Então, o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios é que eles deveriam viver como Cristo, obedientes a Cristo, no modelo de Cristo, conforme a vontade de Cristo. Então, sabedoria aqui não é acúmulo de conhecimento, que estamos tão acostumados a ouvir. Não é acúmulo de conhecimento humano, nem academicismo. Eu tenho tantos diplomas disso, tantos diplomas daquilo, então eu sou uma pessoa sábia. Não é sobre isso. Também não é sobre intelectualidade, sabe aqueles gênios? A cada, sei lá quantas mil pessoas, aparece um gênio, né, que tem uma inteligência acima da média. Não é sobre isso. Nem sobre listas, nossas listas, de achamos como devemos caminhar. Também não é. É sobre conhecer e aplicar a vontade do Senhor na nossa vida. Isso é sabedoria. Tomar decisões conforme a vontade de Deus. Trabalhar pelo caráter conforme o caráter de Cristo. Falar conforme o caráter de Cristo. Pensar e agir conforme Cristo, então. Então, o verso 16, ele já diz assim: então aproveitem, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, não vivam como tolos, mas sábios, aproveitando bem o tempo. Então, ser sábio, segundo a carta, segundo os olhos de Deus, é fazer a vontade dele para agradá-lo, aproveitando bem o tempo. Só que esse tempo aqui não é o tempo relógio, cronológico, tempo que a gente gasta. Porque a palavra grega que está aqui não é cronos, é kairos. Então é aproveitar a oportunidade. E talvez alguma tradução esteja oportunidade aí. Algumas traduções vêm como oportunidade. A palavra que é a melhor tradução para esse contexto. Então aproveitem bem cada oportunidade para fazer a vontade de Deus. Aproveitem bem a oportunidade da vida. Estar vivo é uma oportunidade. Então aproveitem bem a oportunidade da vida, aproveitem bem cada oportunidade para fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Isso é sabedoria.
Paulo, então, está pensando no testemunho da igreja. Lembre-se que a igreja em Éfeso estava numa cidade completamente idólatra, profundamente idólatra e imoral, com vários templos de cultos pagão, em especial o culto a Diana, que era o templo de Diana era a maior construção daquela época, uma das maravilhas de construção daquela época, que nós já vimos, que tinha todo tipo de imoralidade sexual, orgias, bebedeiras e etc. Esse era o ambiente da igreja. E Paulo está chamando a igreja para ser sábia e aproveitar cada oportunidade de testemunhar o Evangelho, viver diferente do mundo. É um contraste, então, do que nós vimos domingo passado entre trevas e luz, e agora tolice e sabedoria. Os crentes, então, que são luz, deveriam ser os sábios. A igreja, então, deveria viver com sabedoria nas suas decisões, no seu caráter, nos seus relacionamentos, e em cada oportunidade pregar o Evangelho de Cristo. Isso fica mais claro na carta aos Colossenses. Às vezes a carta aos Efésios clareia alguma coisa que a gente vê lá nos Colossenses. E às vezes o contrário, a carta aos Colossenses clareia alguma coisa que a gente lê aqui. E é o caso agora. Ele diz assim em Colossenses capítulo 4: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. É o luz e sal que a gente encontra nos evangelhos. Aproveitar cada oportunidade para mostrar quem nós somos em Cristo. Então é sobre testemunho. Paulo diz para aproveitar então cada oportunidade, pois os dias eram maus. E aí, mais uma vez, a igreja estava onde? Em que cidade? Numa cidade idólatra. Paulo, na sua viagem em Éfeso, teve problema com aqueles que faziam lembrancinhas de Diana, porque o evangelho estava tirando adoradores da Diana, e os camaradas estavam perdendo dinheiro, e o ofício deles talvez fosse extinto, porque quem ia comprar as lembrancinhas da Diana? As réplicas de alguma coisa. Tem alguma cidade que vocês conhecem por aqui, que vende lembrancinha, e aqui as pessoas vivem disso, vivem da idolatria, ganham dinheiro vendendo coisas da idolatria? Tem, aqui pertinho, é só pegar a Dutra. Uma construção imensa, a construção é bonita, e a cidade vive economicamente, politicamente, socialmente, pela idolatria, por causa da idolatria. Não por menos o evangelho ali é difícil de ser absorvido, ouvido, aceito, porque a idolatria está entranhada. São dias maus. A cidade em Éfeso era assim, a igreja em Éfeso estava numa cidade assim. Então há tribulações, há perseguições, há investidas do diabo e todo tipo de problemas. Precisamos sim aproveitar bem todas ou cada oportunidade para testemunharmos da luz que habita em nós. Paulo não disse lá atrás, domingo passado eu falei, nós somos luz. Vivam, lá no verso 8, vivam como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É o evangelho. Então cada oportunidade deve ser usada, aproveitada, com sabedoria, para mostrarmos quem Deus é e fazermos a vontade dEle. William Hendrickson diz assim: a oportunidade referida consiste em mostrar por meio de nossas vidas e conduta o poder e a glória do Evangelho, desmascarando o mal. Vai ter consequências disso? Lógico que vai. Incomodar o mundo tem consequências. E se você voltar em Atos, lá no capítulo 19, mais ou menos, 18, você vai ver Paulo sofrendo e apanhando em Éfeso, por causa disso. E o verso 17, então, segue: por essa razão, então vivam como sábios, aproveitando bem cada oportunidade. Por esta razão, não sejam insensatos. E ele está fazendo novamente, reforçando o contraste.
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, sejam sábios. Sabedoria é buscar entender, compreender qual é a vontade do Senhor. Algo parecido com o que a gente viu hoje de manhã. Vocês já perceberam que os estudos da IBD estão casadinhos com a sequência das pregações em Éfeso? À toa? Eu tenho certeza que não. Não fui eu que programei e cronometrei para caminhar assim, tá? Não fui eu. Quando eu, orando, entendi que deveríamos estudar Efésios, aliás, comecei. E começamos o livro. Não programei essas coisas. Então, compreender qual é a vontade do Senhor não se trata de uma ação mística, de que vai cair um raio e a gente vai ficar pleno do conhecimento da vontade de Deus. Não vai. Nem é algo que suplanta o entendimento humano, a razão cognitiva do ser humano. Também não é para um grupo de iniciados, não, é só o pessoal que sobe aqui, que vão receber a pleno conhecimento da vontade. Não, isso é para todo mundo. Para todos. Então, compreender a vontade do Senhor, e isso é a sabedoria, é gastar tempo, e aqui tempo, cronos, gastar tempo estudando a palavra e orando. E nós vamos voltar ao básico. Sempre voltarei aos exercícios espirituais básicos, estudo da palavra e oração. Não tem outros. Podemos fazer outras coisas? Sim. Mas se abrirmos mão disso aqui, estudo da palavra e oração, nós não seremos os sábios que o texto propõe. Se quisermos agradar ao Senhor, precisamos gastar tempo com o Senhor. E eu não estou falando de ativismo religioso, falei isso pela manhã também. Ativismo religioso mata a igreja. Ela caminha um tempo e depois ela começa a se esgotar. E aí tem que inventar uma nova moda para ela continuar, senão ela pifa e fecha. E aí de moda em moda, a gente vai se afastando do principal. Tempo com Deus. A simplicidade do Evangelho. Então, agradar ao Senhor é gastar tempo com Ele. Lembre-se disso. Agradar ao Senhor é gastar tempo com Ele. Então, Paulo está dizendo que os crentes que deveriam viver como sábios, deveriam, então, ter falas e comportamentos dignos do Evangelho. Absterem-se de todo tipo de imoralidade sexual e indecência, que nós vimos domingo passado, inclusive nas falas. Os crentes precisavam viver para servir e agradar ao Senhor. Sabedoria. Então, sabedoria é sobre isso. Conhecer de Deus e aplicar o que conhecemos dele. O crente é um homem sábio, uma mulher sábia. A igreja é um povo sábio. Por quê? Porque aproveita cada oportunidade para testemunhar da vontade do Senhor. E que essa seja a nossa realidade. Que sejamos assim, conforme o texto está propondo que sejamos. Continuando então, versos 18 ao 20, Paulo acrescentou outra marca da vida de sabedoria de uma igreja. E o verso 18 traz uma advertência marcante. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. E eu gostei da tradução da NVI que diz, isso leva à libertinagem. Vamos lembrar mais uma vez, já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Mais uma vez, o templo da Diana e outros templos envolviam orgias, bebedeiras, prostituições cultuais e serviços sexuais pagos e de todo tipo de orgia. Tudo isso envolvia adoração idólatra e com requintes de imoralidade. Então Paulo, ele não está apenas ou simplesmente condenando a embriaguez, embora a embriaguez seja pecado e os que vivem nela não têm parte no reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Não é só isso que Paulo está falando. Que Paulo está mostrando que aqueles que viviam dominados pelo vinho, pela bebedeira, aqueles que se embriagavam, eram os que participavam do culto pagão.
eram aqueles que participavam dos banquetes, das orgias, das prostituições, da imoralidade, da idolatria, como nós já vimos. Eles se reuniam para serem tomados, dominados pelo vinho, para a bebedeira, para pecar. E os crentes? Os crentes deveriam ser cheios do Espírito e não cheios de vinho. Claro que aqui não se trata de meio cheio do Espírito, não é uma medida de líquido, de volume. O Espírito já está conosco, porque ele habita no meio do povo. Não é sobre quantidade, ele está fazendo uma comparação. Aqui é sobre domínio. Assim como a embriaguez domina aquele que se aproveita ou enche a cara com o vinho, aqueles que são cheios do Espírito são dominados pelo vinho, pelo Espírito, perdão. É sobre domínio. Quem domina quem? Então os pagãos que eram dominados pelo vinho faziam coisas horrendas, mas os crentes deveriam então ser dominados pelo Espírito, e isso deveria refletir na adoração, e deve refletir na adoração pública, comunitária, é o que Paulo vai tratar já já. Então o assunto adoração está intrinsecamente ligado ao que fazemos e sobre quem nos domina. Porque se é a embriaguez, não tem adoração a Deus, é a adoração idólatra. Se estamos dominados pelo Espírito, então a adoração é a Deus, conforme a vontade de Deus. Então tem um contraste mais uma vez. Perceba que ele traz mais um contraste. Não se embriaguem com vinho, pois isso pertence aos pagãos, aos idólatras, mas deixe-se encher do Espírito, porque isso pertence aos sábios. O sábio, então, é aquele que busca ser dominado pelo Espírito. E olha que interessante que Jesus, com a mulher samaritana, João capítulo 4, ele diz que é necessário que os adoradores de Deus o adorassem em espírito e em verdade. Os que adoram segundo a vontade de Deus, adoram conforme o Espírito Santo. E pela verdade, que é a palavra, o próprio Senhor Jesus. Não por menos, a carta aos Colossenses, mais uma vez, fala da adoração dominada pela palavra de Cristo. Colossenses 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Isso é culto. Isso é culto do povo. Nos instruímos e nos aconselhamos pela palavra e louvamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Muito próximo do que nós lemos aqui em Efésios. Então, no verso 19, e ele continua, dá a conexão, mas deixe-se encher do Espírito fazendo alguma coisa. A adoração norteada pelo Espírito é aquela que agrada a Deus. Remete ao culto congregacional, onde todos se edificam mutuamente, com salmos, hinos e cânticos. Olha que falamos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando com o coração ao Senhor. O povo reunido abençoa uns aos outros, falando salmos, falando cânticos, falando hinos, cantando e louvando. E olha que interessante que a palavra traduzida para louvando, que é psalô, pode ter a ideia, não necessariamente, mas pode ter a ideia, de cantando com instrumentos. Não é só o cantar, falar, tá? A boca. Mas cantando com instrumento, é a ideia do louvar. Isso aqui, desse povo dominado pelo Espírito, envolve comunhão. Comunhão no culto. A plenitude do Espírito leva os crentes a desejarem se reunir para a adoração. Não há caminhada cristã solitária. A caminhada cristã é na coletividade. Como disse Gease Costa, a religião cristã é uma religião de coletividade e não da individualidade. O povo cheio do Espírito, controlado pelo Espírito, dominado pelo Espírito, deseja se reunir.
porque deseja essa comunhão, falando entre vocês, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tem anseio por chegar o domingo e estarmos juntos, para cuidarmos uns dos outros, animarmos uns aos outros. Aqui tem uma ideia de animar o outro, de exortar. Exortar não é dar bronca não, tá, irmãos? Geralmente a gente usa a palavra exortar, quando está na Bíblia, para dar bronca. Essa é admoestar. Admoestar é o puxão de orelha. Exortar é animar, é botar para cima. E está essa ideia embutida aqui. Aqueles que são cheios do Espírito falando uns aos outros, cantando e louvando com o coração, e ainda gratos, no verso 20. Tem essa ideia da comunhão, de estarmos juntos, de animarmos uns aos outros. Diferente um pouquinho no detalhe da carta aos Colossenses, que ele fala da instrução e do aconselhamento pela palavra, também no culto. Então as duas se complementam. Então como é que alguém pode dizer, diante disso, que adorar o culto dominical é para uma adoração individual, independente de quem está do meu lado? Não. Não é. Isso você faz em casa, no seu cantinho, talvez. Tem gente que tem um cantinho, né, para orar, específico. Outros oram na cozinha, e o lugar, o que você escolher. Não. O culto congregacional, o culto público, é o povo reunido. Eu não vim aqui para adorar individualmente, apesar de estar junto. Não, nós viemos aqui para adorarmos juntos, como povo, um povo só, um coração só. Como pode então alguém dizer que no escuro do auditório, do salão, cheio de luzes piscando para exaltar as emoções, eu devo ter um encontro particular com Deus e me esquecer de quem está do lado? Não tem razão teológica para isso. Isso é invencionice nossa, seres humanos. Enquanto o texto caminha para a comunhão, nós inventamos individualidade no escuro, para que eu possa me expressar com Deus, e que morra quem está do meu lado. Não é só uma questão de luminosidade, é sobre coletividade. O culto ao Senhor, o culto público, eu preciso ver os meus irmãos, para que eu faça isso, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Como eu farei isso, se eu não ver os meus irmãos? Ou o texto aos Colossenses, instruindo e aconselhando uns aos outros. Como nós faremos isso? Eu preciso ver meu irmão, eu preciso ver o povo, saber do povo, louvar com o povo, em um só coração, na beleza do culto público. Não tem textos no Antigo Testamento, e hoje pela manhã nós lemos um salmo, e agora não me recordo qual. O salmista quer ir ao templo, para ver a beleza da santidade de Deus. Como é que é isso? Deus é Espírito. Como é que ele vê isso? Ele via pelos ornamentos do templo, pelas cerimônias do templo? Talvez. Ele via pelas regras que Deus instituiu e sendo cumpridas? Talvez. Como é que a gente vê a beleza de Deus no culto público? A igreja? Com o povo, cantando, animando uns aos outros. Porque por vezes, e já aconteceu comigo, e talvez com os irmãos também, de chegarmos no culto com o coração partido por algum motivo, tristeza de algum motivo. E aí o irmão que está do lado, percebe, e anima, e chama para louvar junto. É cuidando uns dos outros. Não dá para fazer essas coisas sem ver. Não dá para fazer essas coisas desconsiderando quem está do meu lado, ou quem está à frente, ou quem está no banco de trás. Como é que nós vamos cumprimentar uns aos outros? Não tem lógica teológica, nem doutrinária para isso, bíblico doutrinária.
Veja ainda, no verso 19, que o povo louva com uma diversidade de estilos. Salmos, hinos, e talvez os salmos aqui tenham uma influência da música hebraica, provável, hinos e cânticos espirituais. Não sabemos quais são os hinos, não sabemos quais são os cânticos, mas nós sabemos que são diferentes. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Não era o cantor cristão aqui, porque não existia. Não era o HCC, porque também não existia. Nem a harpa cristã da Assembleia de Deus, porque também não existia. Mas eram hinos e cânticos espirituais. O povo louva uma diversidade de estilos. Não é uma nota só. Não é um acorde só. Não é um estilo só. É sobre diversidade de música para louvar ao Senhor. Um culto alegre e edificante. Edificante ao povo. Deus não precisa ser edificado. Ele é. Nós é que somos edificados pelo próprio Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que essa igreja cheia do Espírito edifica-se mutuamente. Ensinamos uns aos outros, cantando, falando. Então as músicas não são do seu gosto, talvez, nem do meu, ou só do meu gosto, ou só do seu. Nem só do meu estilo, nem só do seu estilo. Nem sempre o seu gosto musical será agradado. Nem sempre aquela música que você gosta, sabe aquela música de estimação? Talvez eu tenha umas 3 só. A música de estimação. Talvez nem cante. Talvez cante às vezes. O culto não é sobre você. O culto nem é sobre o pastor. O culto é sobre o Espírito conduzindo o povo na adoração a Deus para o engrandecimento da obra de Cristo. É isso. Então o culto é sobre a condução do Espírito. E a razão do culto, Cristo. Não é sobre mim, não é sobre vocês. E Paulo continua. Paulo continua então dizendo que esta adoração comunitária, cujo povo está cheio do Espírito, em comunhão, edificando uns aos outros, com louvor cantado e falado, deve ser fruto do coração. Finalzinho do verso 19. Louvando com o coração ao Senhor. E aí ele emenda na gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Então o verdadeiro louvor não sai da boca. O verdadeiro louvor sai de um coração grato. Então não é sobre afinação ou técnica, embora isso seja bom, tá? Cantar afinadinho, bonitinho é bom. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. É sobre um coração que louva. E aí então o louvor passa pelos lábios e produz os sons de muitos, embora um, agradando ao Senhor. A Bíblia fala de culto? Fala. O Novo Testamento dá instruções sobre o culto ao Senhor? Dá. Não é só no Antigo Testamento. E tem princípios do Antigo, e não o formato do culto, tem princípios que se mantêm para o Novo. E a Bíblia fala sobre o culto. Onde é que nós deveríamos buscar e aprender sobre culto da igreja? Nas Escrituras, o culto é para o Senhor. E está aqui um dos textos. Então a adoração conduzida pelo Espírito, em que Cristo é engrandecido, envolve gratidão. Envolve gratidão por tudo que Deus, através de Cristo, já fez conosco. Já nos deu. Lembra a primeira exposição desta carta? As bênçãos espirituais da igreja, que a igreja já recebeu. Então, de que nós somos gratos? Gratos pela salvação, pela graça. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos salvos, ressuscitados, por causa do grande amor de Deus em Cristo.
Gratidão porque nós recebemos todo tipo de bênçãos espirituais pela obra de Cristo. Gratidão porque nós fomos adotados como filhos e feitos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, com herança eterna e glória eterna. Gratidão porque nós fomos reconciliados com Deus pela obra de Cristo. Jesus é a nossa paz. Éramos inimigos, fomos feitos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Fomos reconciliados com Deus, porque em Cristo foi pago todos os nossos pecados. Gratidão porque Deus habita com o seu povo. Somos santuário dedicado ao Senhor. Pedrinhas espirituais, conforme diz Pedro na sua carta. A igreja é como um prédio, um templo de adoração. E cada um de nós somos as pedrinhas, os tijolinhos, nesse prédio espiritual onde Deus habita. Santuário para louvor ao Senhor. Então, o culto público ao Senhor deve ser amparado pela palavra de Deus e conduzido pelo Espírito. Então, nós cantamos a Deus e edificamos uns aos outros e animamos uns aos outros para o louvor congregacional de Deus, a Deus, perdão. Embora muitos, um povo só, um coração só, louvando a Deus pela obra de Cristo conduzidos pelo Espírito. Olha que maravilha! 3 versos. Dá um livro sobre culto público. E nós inventamos. Nós, a igreja moderna, inventa. Aí inventa apresentações. Quando o culto público não é sobre apresentação, é sobre entrega. Quem canta aqui em cima, quem fala daqui de cima, quem está aqui em cima não está se apresentando. Quem canta está conduzindo a igreja a louvar. Se o coral canta, está louvando a Deus, e a igreja louva junto. Se um grupo de crianças canta, elas não estão se apresentando, elas estão louvando ao Senhor. E ainda ouso dizer que o louvor delas é melhor que o nosso. Da boca dos pequeninos, Deus suscita o melhor louvor. É melhor que o nosso. São tímidas, às vezes desafinam um pouquinho, melhor que o nosso, porque brota de um coração melhor que o nosso. Então, por que apagamos luzes? Se nós precisamos ver uns aos outros, edificar uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. Por que suscitar emoções de forma mecânica ou técnica? Para que eu me sinta o quê? Mais exaltado, em êxtase? Não é uma proibição de emoções, claro que não. Nós temos emoções, faz parte da nossa natureza. Deus nos fez assim. Que a palavra, então, mexa com as nossas emoções. Ou que no louvor comunitário, onde tem um monte de gente, mas um povo só, que a música que adora ao Senhor, mexa com as nossas emoções. E está tudo certo. E está tudo bem. Esse ambiente não é um teatro, onde você chama alguém, vai lá, eu esqueci o nome que se dá, no preparo lá do fundo do teatro, e todo mundo veste, se ajusta, faz, e vem e se apresenta. E depois recebe aplausos, porque fizeram um bom trabalho. O culto não é isso. O culto é a nossa entrega a Deus. E Deus, em graça, ainda nos abençoa quando nós nos entregamos a Ele. Isso é culto público. E as normas estão aqui, esse é um dos textos. O culto público, o culto congregacional, o culto do povo de Deus, é o culto conduzido pelo Espírito para a glória de Cristo. É sobre isso. Cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com gratidão, em comunhão. É aqui nesse ambiente, onde Deus se manifesta, porque aqui a igreja, as pessoas, somos o templo de Deus, onde o Espírito habita. Por isso as pedrinhas que somos nós, temos a presença do Espírito, que nos ensina, nos ilumina, nos conduz. É nesse ambiente que nós todos juntos engrandecemos a Deus. O que nós aprendemos? Eu quero chamar a atenção para 2 aplicações. Sobre a sabedoria aos olhos de Deus.
Seja sábio aos olhos de Deus, aproveite cada oportunidade que aparecer na sua vida. Aproveite a vida toda, né? Para viver conforme a vontade de Deus. E hoje pela manhã nós vimos, né? Dirigindo, indo ao mercado, tem gente que gosta de ir ao mercado, eu sou um. Eu gosto de ir ao mercado. Tem gente que não gosta de ir ao mercado. Não gosta. Está tudo bem. Mas precisa ir, né? Gostando ou não, precisamos ir. E hoje pela manhã nós vimos, dirigindo, indo ao mercado, indo à escola, trabalhando, voltando do trabalho, indo à feira, passeando, seja lá o que for. Aproveite cada oportunidade para viver conforme a vontade de Deus. Aproveite cada oportunidade para falar da salvação em Cristo. Aproveite cada oportunidade para tomar decisões conforme a vontade de Deus. Na faculdade, no trabalho, na escola, na família. Decisões que agradam ao Senhor. Para isso, precisamos conhecer a vontade dEle. E aí nós vamos para o mesmo lugar de sempre. Precisamos nos debruçar na palavra do Senhor. Não é por osmose, nem é por descarga elétrica dos céus. É tempo gasto. E os dias são maus. E serão maus mais ainda. Nós seremos desafiados e confrontados pelo mundo. E o mundo vai tentar não, já está fazendo. Já está minando a igreja, mas ele não está minando mais batendo de frente, ele está minando de dentro para fora. Corroendo as doutrinas do Evangelho, os ensinos do Evangelho, sobre os comportamentos, sobre quem nós somos. Se a palavra de Deus é realmente palavra de Deus, então nós precisamos conhecer Deus, para vivermos a sabedoria de Deus, para agradar Deus. Então você precisa, todos nós precisamos de uma vida consistente de adoração particular, ou seja, sua, você e Deus. Estudando a palavra e orando em todo o tempo. A Bíblia é suficiente para as nossas necessidades, já falei isso outras vezes. Para as nossas demandas, nossos anseios. Claro que a depender do assunto, em alguns assuntos talvez, não encontraremos todas as respostas de forma assim, explícita. Mas encontraremos princípios para tomarmos decisões. E para sabermos se aquilo agrada ou não ao Senhor. Um exemplo da moda. A Bíblia não trata explicitamente sobre jogos de azar, que mudaram de nome. Agora é Bet, Tigrinho e outras pragas parecidas. Que já estão viciando crentes, tá? Se vocês não sabem. Já estão viciando crentes. Que não bebem, não usam drogas, não usam outro tipo de entorpecente, mas estão sendo viciados ou se viciando em jogos. A Bíblia trata explicitamente? Não. Mas ensina que o nosso ganha-pão, que o nosso dinheiro, que nossas riquezas, que nossos bens vêm do trabalho digno do Senhor, que glorifica o Senhor. Então a Bíblia tem resposta. Ser sábio é então conhecer a vontade do Senhor e aplicá-la à vida. Como é que a gente faz isso? Gastando tempo com o Senhor. Bíblia e oração. Não vai acontecer de outro jeito. E o Espírito trará à nossa memória quando as coisas acontecerem ou estiverem diante dos nossos olhos. Falei isso pela manhã. Mas a gente precisa ter estudado, debruçado sobre ela. Isso é sabedoria. Segunda coisa. Seja sábio aos olhos do Senhor. Permita-se ser tomado, conduzido, dominado pelo Espírito. Já estamos nele? Já. Ele foi deixado como selo da nossa salvação, como garantia da nossa herança. Já está tudo garantido, está tudo certo. Vai acontecer. Não sei que dia, mas vai. Mas que sejamos dominados em todas as coisas. E eu quero falar especificamente sobre a adoração. Um povo dominado pelo Espírito adora, e aí eu estou falando da adoração pública, de acordo com a vontade de Deus.
A adoração congregacional. Então, o povo dominado pelo Espírito não é sobre pular, não é sobre peripécias, não é sobre cair no chão, não é sobre êxtase, visões, profetadas, e falar línguas que ninguém sabe o que é, que não são línguas, porque todos falam a mesma frase repetidamente. Isso não é língua, isso é êxtase. Línguas na Bíblia sobre línguas humanas, inteligíveis, que talvez você não saiba, e então Deus dava o dom para falar. Não é sobre essas coisas. É sobre comunhão no culto. Quando você vai embora para casa, você lembra quem esteve no culto? Ou sai correndo? Quando eu falo amém, que eu aperto a mão de vocês lá na porta, é um desespero para ir para casa. Você sabe quem esteve no culto? Para dizer assim, poxa, fulano tem tempo que não vem. Não, esteve domingo, eu estava ali, eu vi. Ah, sentou do teu lado? Não, estava 4 bancos atrás de mim. Mas eu vi, porque eu fui lá cumprimentar. Nós lembramos mesmo? Então, o culto dominado pelo Espírito é sobre comunhão também. Eu já tenho falado dos irmãos, a gente tem um café da comunhão, domingo que vem teremos, Deus permitindo. Mas não é sobre café. Aquilo é bom, claro. Aproxima o povo, claro. Mas e a adoração? O culto público? Comunhão. É sobre alegria. Um culto ao Senhor não pode ser igual ao culto fúnebre. Ele é alegre, porque ele é grato. O povo é grato, porque foi salvo das trevas. E ele é grato pelas bênçãos incontáveis já recebidas. E eu já listei várias. Então isso se expressa num culto de edificação mútua, conforme nós vimos no texto. Falando entre vocês, salmos, hinos e cânticos, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um culto para edificação pública, edificação mútua, perdão. Onde eu me importo com o irmão que está perto de mim. Porque se ele não estiver na mesma sintonia dos cânticos, no momento da oração, ele está desconectado, então alguma coisa aconteceu e aí eu preciso saber por quê. Pode ser que esteja triste, pode ser que seja luto, pode ser que seja uma ansiedade doida porque vai acontecer alguma coisa, ou está para acontecer alguma coisa, pode ser um problema familiar, pode ser um problema do casamento. Como é que nós vamos saber? Comunhão. Comunhão. Agora, se nós entramos aqui, eu estou preocupado comigo, eu comigo mesmo, eu sozinho e Deus, então não é culto público, não é culto congregacional. Não é um povo tomado pelo Espírito, dominado pelo Espírito. Isso é exercício, isso é hábito, é começar a fazer, é começar a se importar. Por que fulano não veio de manhã? Por que fulano não vem há um mês? Morreu? Está doente? Viajou? Por que não vem? Isso é um culto dominado pelo Espírito. E aí sobre a alegria no culto? Você se alegra mesmo ao vir para adorar com o povo, para adorar como povo? Ou vem só porque é obrigação? Porque é obrigação, mas vem só por causa da obrigação? Ou é uma alegria sair de casa com ameaça de chuva, ou de repente já até chovendo, para vir ao culto? Ou quando cai uma gota, 5 horas da tarde, vai dar um temporal, não vou não. Nem sabe se vai chover. É para responder ao seu próprio coração. Alegria é só um conceito, ou é a verdade do seu coração, no culto público, cujo povo é dominado pelo Espírito? Verifique então o seu coração. Verifique se os louvores que saem da sua boca, porque a gente canta, né? Louvor cantado aqui, música.
ou até falado, que as orações também são de louvor. Se as orações, se o louvor, se o cantar que sai da boca, sai antes de um coração grato, ou se é só porque todo mundo está cantando, eu vou ficar com vergonha de ficar com a boca fechada, aí eu também canto, vou no embalo. Avalie o coração. Você tem prazer mesmo de estar perto desse povo aí, que está perto de você? Você gosta mesmo, se alegra mesmo em estar junto com o povo? Às vezes num calorão, hoje está calor, mas tem dia pior, né? Tem dia pior. Hoje de manhã estava mais quente, mas já pegamos domingos aqui mais abafados. Nem a garrafinha de água dá conta. Gente, tem prazer nisso mesmo? Avalie seu coração. Eu espero que sim. Eu espero que sim. É um chamado para reflexão. Se você entender, eu me alegro. Eu venho aqui para ver meus irmãos e juntos louvarmos ao Senhor. Ótimo, Deus te abençoe por isso. Se não é assim, ajuste o coração. Lê de novo esse texto em casa. Lê de novo o paralelo dele na carta aos Colossenses. Tem uma pequena variação do texto que a gente já leu. Pense sobre isso. O culto público é para aqueles que são dominados pelo Espírito. Culto público que agrada ao Senhor, em espírito e em verdade. É isso que o Pai busca como adoradores. Pense sobre essas coisas. Quero concluir então sobre o texto de Tiago 1, dois versos, né? Tiago 1, versos 5 e 6, sobre sabedoria. Peça ao Senhor a fonte da sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vai para lá e vem para cá. Precisa de sabedoria para entender essas coisas todas e viver conforme a vontade do Senhor, procurando entender qual é a vontade do Senhor, peça a Deus, Ele dá. O texto diz, Ele dá sabedoria com generosidade. Não é em conta-gota, é em balde grande. Ele dá a todos que pedem, e pedem confiados, que Deus dará sabedoria aos seus filhos, porque filhos sábios adoram a Deus e agradam a Deus. É isso que Ele nos chama. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que maravilha de texto, Deus, que nos ensina a sermos sábios diante do Senhor. Nos ensina que os filhos da luz são sábios e buscam agradar ao Senhor e entender a vontade do Senhor. Aproveitam cada oportunidade para agradar ao Senhor, testemunhar da obra de Cristo, pregando, vivendo o Evangelho, tomando decisões conforme o Evangelho, se expressando conforme o Evangelho. Que maravilha de texto, ó Deus, que nos ensina a sermos dominados pelo Espírito e como isso impacta no nosso culto público, no nosso culto congregacional. E embora seja uma obrigação nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, antes disso é uma alegria e um prazer nos reunirmos para adorar ao Senhor. Que privilégio, que bênção estarmos juntos para cantarmos, orarmos, entregarmos nossas ofertas, o dinheiro que o Senhor já nos proveu, para ouvirmos da palavra do Senhor, sermos alimentados pela boa mão do Senhor. É um banquete que o Senhor nos convida e nos traz para a glória do Senhor. Obrigado, Deus. Perdão pelas nossas falhas de não cultuarmos devidamente o Senhor, que merece a perfeição do louvor, a perfeição dos nossos corações, a perfeição da nossa gratidão, a perfeição da nossa comunhão. Ainda falhamos, Senhor, e pedimos perdão por isso. Mas, Senhor, não permita que as coisas da vida, o mundo, nossos corações ainda falhos ou as artimanhas do diabo tirem a alegria, a gratidão e a comunhão do povo que se reúne para adorar ao Senhor domingo após domingo, manhã e noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos fazer isso com as portas do nosso salão abertas,
com microfones ligados, com a Bíblia embaixo do braço. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.